Naquela época, você ligava para telefônica e dava um número, ela mandava, aí você esperava, ela fazia ligação, aí quando completava a ligação, você pegava o telefone. A tia Negra tinha, e o tio Lima tinha, nós não tínhamos. Ela que era uma caixa assim, um alto-falante aqui e um fone aqui na frente. Aí você dava uma manivela. Nossa! Você falava aqui e ouvia aqui. E a telefonista que completava a ligação. Você ligava para a telefônica, dava o número que você queria, aí ela ligava, aí depois você falava. Tá esperando lá. A rua Venceslau Braz é a rua da Santa Casa. Da Santa Casa. Tá, eu lembro só da casa. Então, porque aí vocês foram morar na Venceslau Braz, mas esquina, onde morava o seu Gió, que vendia... Tió. Que vendia canjica. Vocês foram morar numa casa Fazia ali. pamonha. Fazia pamonha, fazia esses negócios. E vendia num carrinho de mão na rua. Bom, aí o que aconteceu? Vocês foram morar lá. A minha mãe ficou desacursoada com as cachaças do meu pai. Porque meu pai bebia tanto, gente, que ele caía na rua. Mas você consegue saber por que motivo que ele começou a beber? Por causa da noite. Ele era músico profissional. Tá Ele era músico explicado. profissional. Papai tocava flauta, clarineta e sax. O Iberê ficou comigo. A flauta meu pai vendeu porque a situação estava difícil. Mas ficou a clarineta e o sax, que eu deixei com o Iberê. Porque também não sei quanto tempo eu tenho nessa vida, eu deixei com o Iberê. Tá lá, o sax e a clarineta. A clarineta do meu pai é de ébano, aquela madeira preta. Assim. Nossa! Aí, gente, o que aconteceu? Mas ele fazia a alfaiataria e as músicas junto? Ou depois sim. que terminou a alfaiataria que se dedicou mais na música? Não, ele já era alfaiate e músico também. Só que depois ele começou a beber tanto, que aí Aí não fazia nenhum. não fazia a mesma coisa. E a minha mãe, ela aprendeu até a cortar. Porque tinha, a Venceslau Braz era uma casa grande. Aí tinha muito aprendiz, e oficial falava, quando você dá uma costureira, te atende, né? Bom, aí o que aconteceu? A minha mãe não tinha mais condições de aguentar. Eu caí muitas vezes na rua. Chegava alguém e dizia assim, ó, o Mudinho tá bêbado, caiu lá na esquina da rua tal, não sei o quê. O Edgar chorava, ele tinha muita vergonha do meu pai. Eu nunca tive. Aí eu ia, quantas vezes eu tentava e ele perdia o equilíbrio e a gente rolava junto. Por isso que você caiu. E quando ele se mijava todo, chegava em casa, eu dava banho no meu pai. Mas a gente era muito amigo. Quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a levar os amigos em casa, que meu pai estava bêbado, eu dizia, gente, vocês não fiquem preocupados, que meu pai de vez em quando viaja. Aí quando chegava, eu dizia, hoje ele está viajando. Porque ele era muito gentil. Aí você chegava e dizia, quer uma aguinha? Quer um chazinho? Quer um cafezinho? E ele ficava, né? E eu nunca tive vergonha dos meus amigos. Eu levava eles em casa e falava, hoje meu pai está viajando. Porque não era ele, já era um outro, um bêbado mesmo. Meu pai era bêbado. Prudente não, que eu não era criança, mas aqui em São Paulo eu levei muitas vezes de um dia para casa. Então, Muitas vezes. a minha mãe cansou dessa vida. E alguém disse que se ela fosse para São Paulo, que lá o que estragava eram os amigos, o local, pororó, ela resolveu que vinha para São Paulo. Aí o irmão dela, o pai do Toninho, o tio Antônio, comprou uma casa na Vila Industrial, que é onde o Toninho mora até hoje. Tinga. O Tinga, né? É o Tinga. Agora é Vila Industrial. Indústria. Então,
Aí não tinha nada na casa. Aí a mamãe pegou o Edson, que era pequeno, tinha 4 anos, acho que tinha 4 anos. Isso foi em 54, o Edson nasceu em 50, tinha 4 anos. E juntou meu pai, fez uma trouxinha, porque nem mala a gente tinha, e foi morar em Utinga com meu pai para ver se... Mas não adiantou nada, ele continuou Lá o tio bebendo. Antônio também socava o pé do arco. Fazia o quê, tio? Desculpa. Socava o pé do arco. Metia o pé na jaca. Então, gente, é uma família. Por exemplo, eu tô acostumada com bebida já desde pequena. Então, para mim, é um negócio natural, normal. Sabe? A minha mãe, para tomar vinho, ela punha água e uma colher de açúcar. Aí fazia um suco horroroso e tomava aquilo. Naquela época era só vinho de garrafão, a gente não tinha grana, não tinha essas vinícolas que tem hoje. Você comprava de garrafão. Aí ela punha um pouquinho de vinho, completava com água, punha açúcar. Gente, isso é horroroso. Então, e a minha mãe começou assim. Depois pensei que eu ia chorar, que deu um doido. Eu também. Mas vamos rir, vamos dar risada. E meu pai foi devagarzinho. Mas, Marilda, mas a tia Maria também bebia. Tô chegando aí. Mas ela começou com suquinho de vinho. Calma. Mas o meu pai não perdia a esperança. Minha mãe era apaixonada. Aí devagarzinho, prova. Meu pai era delicado, tipo esses dois aqui. Prova aqui, Maria. É muito bom. E ela foi gostando. Aí, quando o dinheiro estava curto e a cachaça já estava no final, fazia uma só, e ele chegava para ela, que já estava abaixo da metade, ela falava, mas você é um desgraçado. Só deixou isso para mim? Tomou toda a pinga. Ela brigava, porque aí ela já tinha aprendido a beber. Eu ia gostar, né? Bebeu até o final. Quando morava ali na Gama Lobo, quantas vezes a Marida falava, Flávio, de vez em quando você dá uma passada lá, com a piscina ali perto, né? Quantas vezes eu não chegava, estava tudo aberto, tinha Maria roncando. A Gama Lobo era aquela perto da oficina, que era embaixo. Isso. Ela, com a vasilhinha dela, do mínimo espetinho, a linguiça já tinha queimado, porque ela assava a linguiça no álcool. É porque não tinha mais fogão, ela punha... A minha mãe era jeitosa. Ela punha latinha de mastomate, vamos ver. É o elefante. Punha álcool ali, punha fogo, era um Punha fogareiro. fogo, punha linguiça em cima, caipirinha. Aí eu chegava lá, tia Maria tava bebaça, ronca. E a linguiça Casa já era. tudo aberta. Eu falava, meu Jesus amado. Ainda bem, aí eu olhava, ela tava dormindo, mas o que eu fazia? Eu fechava a casa. Deixava. E depois logo a Maria chegava do serviço. Uma vez eu ganhei uma garrafa de uísque de um cliente da empresa que eu trabalhava, Jaquim La Selva, da editora La Selva. E um dia, numa reunião qualquer, ele me deu uma dose de uísque. E eu falei, gente, mas que uísque bom é esse? Ele falou, você gostou? Aí ele me deu uma garrafa. Ficou lá na Gama Lobo. Um belo dia, o Claudião sai da oficina e para na Gama Lobo. Ai, Bruno, para. Imagina o final. Derrubaram A garrafa de uísque. a minha garrafa. Os dois. Tomou tudo. Quando eu cheguei, Só tava a tia vazio. Maria e o tio Cláudio? Só os dois. O tio Mundinho já tinha morrido. Já. Aí passou. Eu falei, vou abrir aquela bebida que o La Selva me deu. Mamãe, cadê? Eu e o Cláudio tomamos tudo. Nossa. Mas a bicha era, a tia Maria, mas a bicha era viva, velho. Ela pegava essas caixinhas de leite aí, entendeu? Não tinha, tava sem geladeira lá na época, não tinha geladeira. Foi tudo para Campinas. Ela não quis ir para Campinas. Ela não quis ir, ela ficava lá sozinha. Então o que ela fazia? Ela passava lá no Edson, enchia essa caixinha de leite de gelo, e ali ela
Pegava limão da geladeira do Edson, Pegava limão. enchia a caixinha de leite Com gelo. ela ficava de olho de manhã, no café da manhã. Esvaziou a caixinha do leite, ela já ia lá, lavava e põe o gelinho. Enchia de gelo, fechava e o gelo conservava ali. No leite. Porque é esse Ele leite. conservava ali. Ela ficava o dia inteiro tomando caipirinha. O gelinho. Não é porque essa caixinha de leite não é para conservar? Conservava. Conservava. Teve uma vez que ela parou na casa que eles moravam na Avenida Getúlio de Moura. Tinha ali uma doceria do Fischer. Esse puxa eu lembro. Nos fundos dessa doceria tinha uma vila de casas. A Sinira foi morar lá. Teve uma época que ele morou lá bastante tempo. E o Flávio tinha oficina lá perto. Claudião trabalhava com o Flávio. Depois a Sinira foi lá para Santo André, não sei, para cá. Ela veio para São Bernardo. São Bernardo. E o Claudião ficou trabalhando na oficina e no fim do dia ele ia para casa dele, a casa da Sinira. Só que antes ele parava na Gama Lobo. Falava da Gama Lobo. Ele e a tia Maria socavam. Ele metia o pé na jaca. Fazer companhia. E conseguia chegar Depois ele ia embora sozinho? Aí ele tomava o ônibus e ia. Como? Eu não sei. Ah, é por isso que eu perguntei. Não, porque a mamãe... Olha, era uma coisa assim, impressionante como eles bebiam. Bebia. Uma vez a gente chegou, a gente parou nessa casa lá nos fundos Eu também da não, loja do também Fischer. Ele Aí ela falou pra ele, Ó, Claudião, vai sair a caipirinha ou não vai? Ele falou, tio, não vai dar, sabe por quê? Não tem gelo. Aí ela falou, imagina que não tem. Olha meu kit aqui. Sacolinha, tinha caixinha de gelo. Caixinha cheia de gelo. bebida, né? Posso contar uma? Pode. A senhora, sua mãe Maria, depois eu fiquei sabendo que ela não cozinhava muito. Só que um dia à tarde eu fui lá, morava na Leopoldina nessa época. Tinha, sei lá, 14, 13 anos. Tinha saído daqui, depois São Bernardo, depois Ipiranga. Ela fez sopa um dia. É a tia Maria da sopa. É aquela que fazia sopa de cuscuz. Ela E fazia aí ela- sopa pro meu pai. E aí, eu pequeno, eu não lembrava. A gente não ia lá todos os dias, né? Eu só lembro que ela um dia tomei a sopa, aí ela passou, e foi a melhor sopa. Desculpa a mãe, desculpa a vovó, mas foi a melhor sopa que eu tomei na vida, que eu só falava, tia da sopa, tia da sopa. Eu olhava pra ela, não chamava pelo nome, chamava tia da sopa. Era o nome dela. Meu pai adorava. Ela fazia sopa toda noite pro meu pai. E fazia fresca. Toda noite ela fazia. Aí, Toda noite, porque eu morei um tempo com eles, né? eu pedi a receita. Todo dia tinha sopa. Tinha sopa. Todo dia. Eu pedi a receita pra ela, ela falou, não, mas eu não lembro o que eu fiz naquele dia. Eu não lembrava. Isso era craque pra fazer um arroz, ela fazia um arroz, eu não sei o que ela tinha. Soltinho. Em 5 minutos o arroz estava prontinho. Não sei o que ela fazia, não me pergunta. Eu não sei. E pra fazer um cuscuz, então? Terminou a sua história? O irmão mais velho do meu pai, o tio João, ele morava na Casa Verde. Mas ele e meu pai, eles eram, sabe, irmãos apaixonados? O bom da minha família é isso, todo mundo se ama mesmo, né? Eu ia, agora que o Edson ficou doente, eu ia lá e ficava assim, nós dois ficávamos conversando assim, né, Flávio? E eu não saía dali. Aí ele falou assim, mano, tô indo embora, mano. Tô indo embora. Mas eu ficava, a gente conversava. Uma noite a Edna levantou brava. Pô, ninguém dorme nessa casa? Quer dormir, ninguém dorme. Aí o Edson falou assim, ih, mano, melhor a gente deitar. Né? Aí terminamos de tomar a cervejinha que estava aberta e acabou a festa, né? Ela queria dormir. Mas por eu e o Edson deixamos e amanhecia. Amanhecia. Era assim.